Amém, irmãos. Primeiramente, boa noite a todos. Aqui eu ainda não tive a oportunidade de falar. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui compartilhando a palavra de Deus, e é com todo temor, com todo respeito, com toda reverência ao nosso Deus que gostaria de compartilhar a palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Nós estaremos lendo do versículo 1 em diante. Amém? Diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da sua idade? Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peça-te os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e a água a beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência e a dos jovens, que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência, em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxessem,
o chefe dos eunucos o trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes pergunta. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém. Meus irmãos, aqui eu gostaria que vocês imaginassem a cena. Imaginassem esse cenário, onde Jerusalém é tomada, ela é sitiada, ela é cercada pelos seus inimigos. E durante esse cerco, o povo começou a ficar aflito, passaram por momentos muito difíceis de tensão, e até um determinado período em que eles invadem a cidade, matam seus inimigos, né? No caso, o Nabucodonosor, juntamente com seus soldados, invadem Jerusalém e mata o povo de Israel. Muitos deles morrem e alguns são levados como cativos. Neste momento aqui, a Bíblia ela vai dizer que o rei determinou com que fossem levados jovens de boa aparência, sem defeito físico, que fossem levados para servir o rei. E naquele momento eles iriam aprender durante 3 anos sobre a cultura, sobre toda a sua cultura da época, sobre o seu povo, iam aprender tudo a respeito do povo de Nabucodonosor, lá na Babilônia. E nós podemos ver aqui claramente que essa guerra era um momento de muita tensão. Toda guerra é um momento de tensão, mas especificamente para Jerusalém, que já se encontrava dividida. O povo de Israel já se encontrava dividido. E imagina a cena. Daniel e seus amigos, eles perderam sua casa, eles perderam a sua família, perderam o lugar onde eles moravam, perderam ali a sua cidade, perderam a sua liberdade de ir e vir e até mesmo a liberdade de cultuar o seu Deus no templo, porque tudo havia sido destruído. Muitos aqui conhecem a minha mãe e souberam da história que aconteceu com ela uma vez. Devido às chuvas, a casa do vizinho lá caiu, o telhado desabou lá e caiu tudo, perdemos tudo lá na casa da minha mãe, né? Minha mãe ficou ferida, minha irmã ficou ferida, perdeu tudo dentro de casa. Foi um momento de caos, parecia que houve uma guerra ali, parecia que estourou uma bomba lá dentro. Foi um momento muito difícil, pessoal, muito delicado, porque a gente luta para ter as nossas coisas com muita dificuldade, e aí do nada você vê tudo desabar, você vê tudo ao chão. E aí você fica desesperado, porque você imagina, e agora, como é que vai ser? Como é que vamos conseguir reconstruir tudo de novo? Mas o mais importante é que Deus é fiel. E Ele nos ajudou. E glórias a Deus por isso, minha mãe teve tudo restituído. E de uma forma bem melhor do que aquilo que ela tinha antes. Sua casa, graças a Deus, está de pé novamente. Todos os utensílios de casa ela recuperou. Mas ela teve uma família, ela teve alguém que estivesse com ela. Ela teve a união da igreja, ela tinha o templo dela, onde ela vai, onde ela congrega, onde ela ora. E teve muita ajuda dos vizinhos, dos amigos, de pessoas que a gente nem conhece, nem nunca vimos. Mas Deus enviou muitas pessoas. Mas aqui não, eles se encontravam só.
encontrava apenas ele, a sua fé em Deus. E aqueles amigos ali que ficaram juntos. Ali eles foram levados para viver no centro do império mais poderoso da época. E idólatra. Imagine vocês serem tomados como escravo e serem levados para um lugar onde vocês não sabem o idioma, onde vocês terão que aprender tudo novo e ainda mais um lugar idólatra, onde você está acostumado, onde você conhece a palavra de Deus, conhece a verdade e sabe que é apenas um só Deus. E lá na cultura deles eles têm diversos deuses. Imagina a cena. E aí eu faço uma pergunta: como se manter, ou melhor, como manter a nossa essência espiritual intacta quando o sistema tenta apagar a nossa identidade? Nós podemos ver que aqui houve uma guerra física, mas também podemos ver que houve sim uma guerra de identidade, uma guerra pela identidade. Eles queriam apenas não sequestrar e tomar eles como escravo, mas com que eles esquecessem o seu passado, com que eles esquecessem quem eles eram. E meus irmãos, a nossa identidade ela é muito importante, pois através da nossa identidade nós podemos identificar uma pessoa através da sua foto, nós identificamos o nome daquela pessoa, nós temos ali também a parte de filiação de quem é os pais daquela pessoa, tem também ali a nacionalidade, da onde aquela pessoa é. E se você apaga a identidade daquela pessoa, ela se torna um ninguém. E é isso que o rei Nabucodonosor, ele falou, impôs aos seus soldados, impôs ali a Aspenaz, que era responsável pelos jovens que foram levados, a trocarem o nome deles, para que não houvesse possibilidade deles lembrarem de onde eles eram, de quem eles eram. E segundo os estudiosos, Daniel tinha aproximadamente, e os seus amigos, por volta de 13 a 15 anos. Então imagina, muito jovem, muito novo, foram sequestrados, foram levados como escravos. Esses nomes que deram a eles, que foram impostos a eles, que é Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, são rótulos baseados em deuses pagãos. Vejamos aqui alguns significados. Daniel significa Deus é meu juiz, ou o Senhor é meu juiz. Ananias significa Deus é gracioso, o Senhor misericordioso. Azarias significa aquele a quem Deus ajuda. E Misael significa... Aí, Misael, você sabe o que teu nome significa? Misael significa quem é como Deus. Então, esses homens de Deus, eles tinham nomes que honravam ao Senhor, mas foram impostos a eles novos nomes. Nomes que eram baseados em deuses pagãos. E o nome de Daniel, que foi trocado por Beltesazar, significa que Bel te proteja. Olha só a mudança. E olha só que interessante, né? Os nomes deles honravam ao Senhor. Então, toda vez que alguém chamava Daniel, chamavam pelo seu nome, estava dizendo o quê? O Senhor é meu juiz. Então, não importa o que aconteceu com ele, não importa o que iria estar por vir, ele sempre lembrava que o Senhor era o juiz dele. Assim também os demais. Ananias, Deus é gracioso. Deus foi gracioso com eles.
Azarias, aquele a quem Deus ajuda, Deus ajudou a cada um deles. E Misael, quem é como Deus? Ele poderia ter vários nomes ali naquele lugar, poderia ter vários deuses, mas ele sempre lembrava, quem é como Deus? Daniel, ele reconhece que mesmo estando em cativeiro, mesmo tendo sido sitiada a sua cidade, ter sido destruída, ele sabia que era com a permissão do Senhor. Ele sabia que foi o próprio Deus que entregou a seus inimigos. Não foi por falta de aviso. Deus, ele sempre avisa os seus. Ele enviou profetas para que o povo se arrependesse, largassem os deuses, largassem a idolatria, largassem a vida errada, mas o povo, como sempre, continuou no pecado, continuou no erro, virando as costas para Deus. Eles poderiam até ter trocado o nome dele, mas ele não perdeu a sua identidade. Ele não perdeu a sua essência. Eles sabiam que a sua identidade era filho de Deus. Eles sabiam que a sua identidade tinha na parte de filiação, filho de Deus. Ele sabia quem era o pai dele. Ele sabia quem ele era. Meus irmãos, o mundo ele vai tentar nos definir pelos nossos status, por aquilo que nós temos. O mundo ele vai tentar nos definir por diversos nomes. Ele vai te definir pela sua falha. E aquela pessoa ali, ela vive embriagada. Aquela pessoa não tem jeito. Aquela pessoa não tem solução. Esse é o rótulo que o mundo quer impor a gente. E eu tenho um testemunho de um senhor que mora lá na rua onde eu moro. O nome dele é João. Tá o Lucas ali, meu amigo, que não me deixa mentir. Por diversas vezes eu encontrei ele na rua, bêbado, sujo, deitado no chão da rua. Muitas das vezes eu chegando do trabalho, eu vi aquela situação e, sinceramente, eu não me lembro quantas vezes eu vi ele sóbrio. Todas as vezes que eu via, ele se encontrava sob efeito do álcool. E esse é o perfil que a sociedade impõe a ele. Esse aí é um bêbado. Ih, lá vem um bêbado. Ih, lá vem, ó, aquela pessoa. Ih, aquele aí não tem jeito não tem solução. A família muitas das vezes vai até abrir mão. Já cansou. Mas, graças ao nosso Deus, ele teve um encontro com Deus. E hoje ele é uma nova criatura. Nunca mais eu vi ele embriagado. E bateu uma curiosidade, aí eu verifiquei o que significava João. João significa Deus é cheio de graça. Então, enquanto o mundo provavelmente julgava ele um alcoólatra, um cachaceiro, alguém perdido, esse era o nome que davam. Mas quando alguém chamava pelo nome dele, que é o verdadeiro nome, falava o quê? Deus é cheio de graça. E a graça do Senhor alcançou a vida dele. Então, tá vendo a importância de nós sabermos quem nós somos em Deus? Você não é aquilo que o mundo impõe a você. Você é aquilo que Deus te chamou para ser. Daniel, no versículo 8, vai dizer, de 8 ao 14, ele vai dizer que Daniel propôs em seu coração em não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele não queria se contaminar com a comida e nem com o vinho. Meus irmãos, aqui não foi uma restrição, uma dieta que ele fez. Ele não tinha medo de se contaminar no sentido de estar envenenado ou algo nesse sentido. É a comida que vinha direto do rei. Mas eles tinham uma fé em Deus. E naquela cultura, as comidas muitas das vezes eram oferecidas a outros deuses. E por conta também
das leis de Moisés, eles não podiam comer todos os alimentos. Então ele preferiu o quê? Se restringir de alimentos que eram consagrados a outros deuses. Eles decidiram a não viver, entre aspas, o bom e do melhor no mundo, aí fora. Viver do bom e do melhor, comendo da comida do... Gente, olha só, eles poderiam pensar: poxa, nós estamos aqui, somos escravos, mas pelo menos o rei nos favoreceu. Muitos foram pegos como escravos e estavam em trabalhos de fato, daqueles trabalhos de escravidão, trabalhos pesados. Eles não, eles estavam dentro do palácio. Então, tinha umas regalias, a comida era direta do rei. Quem não queria estar comendo do bom e do melhor? Facilmente eles poderiam se corromper, mas eles preferiram se guardar, preferiram se santificar. Essa restrição do alimento não foi apenas por conta de comida, tanto é que ele fez um teste durante 10 dias ali, mas o Senhor foi fiel a eles. Tornou eles os mais sábios da Babilônia. A Bíblia vai dizer que não houve ninguém que tivesse a sabedoria igual a eles. E além disso, Daniel ainda teve uma sabedoria a mais para interpretações e visões. Daniel, ele precisava traçar um limite para não ser domesticado pela cultura daquela época, para a cultura daquele local. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos nos retirar do banquete desse mundo. Fazer um propósito, um jejum, um tempo de consagração, apenas para recalibrar a nossa identidade, para enfrentar os desafios que virão. Qual foi o tempo? Qual foi a última vez? Não precisa responder para mim, é algo pessoal com Deus. Que você fez um jejum, separando a vontade da sua carne para alimentar o espírito. Meus irmãos, nós como cristãos devemos nos consagrar. Muitas das vezes a gente passa tanto tempo nos alimentando de coisas que nos dão prazer, e muitas das vezes não é um pecado. Não é pecado você comer as coisas, não é sobre isso. Não é sobre a comida. Mas esquecemos daquilo que mais importa. Um dia o nosso corpo, ele vai voltar ao pó da terra. Nós iremos falecer um dia. A morte é inevitável. Um dia ela chegará para todos. Mas a nossa alma, o nosso espírito, nós não podemos esquecer de alimentar o nosso espírito. Quanto tempo você leva no seu devocional com Deus? Hoje, na classe dos adolescentes, eu estava falando isso. Não é só o nosso tempo de devocional com Deus, naquele momento ali que a gente se separa em casa para ler a Bíblia, para orar. Mas nós devemos estar conscientes da presença de Deus o tempo todo em nossa vida. Não é só na igreja, mas é em casa. O tratamento com nossos parentes, com a nossa família. É o tratamento com nossos colegas de trabalho, com o nosso chefe. É na escola, é na faculdade. Precisamos nos consagrar, meus irmãos. Se abster de algumas coisas, sacrificar um pouquinho a vontade da nossa carne, para lembrarmos quem nós somos. O jejum, ele não é apenas sobre a comida. Ele propôs no seu coração fazer isso, ou seja, ele fez um propósito. Certa vez eu fiz um desafio com os adolescentes aqui da igreja, e obviamente eu me incluí nele, e periodicamente eu faço, que é se abster das redes sociais, se abster do telefone. Porque muitas das vezes a gente passa tanto tempo no telefone, e hoje em dia, o telefone, né, ele tem como você saber quanto tempo você ficou em uso. E eu, sinceramente, me assustei. Teve vezes que eu passei 6 horas no telefone, 7 horas.
8 horas. E é só fazer uma conta básica. Se parte do tempo eu estava dormindo e outra parte no trabalho, e aí envolvendo esse tempo todo no telefone. E aí você me pergunta: e quanto tempo nos dedicamos à leitura da Bíblia? Quanto tempo nos dedicamos em oração? A tecnologia, meus irmãos, não é um pecado. É algo muito bom que nos ajuda em diversas coisas. Mas nós não podemos ser dominados por elas. Muitas das vezes nós passamos tanto tempo com coisas que nos dão prazer, nós paramos para ver um vídeo, e aí vai seguindo, e outro que não vai agregar em nada. Nós não sabemos lidar nem mesmo com o tédio. E com esse mundo barulhento, nós precisamos nos silenciar para ouvir mais a voz de Deus. E eu estava falando com eles também hoje que muitas das vezes a gente se sente distante de Deus. Parece que Deus não nos ouve. Eles poderiam pensar nisso. Tudo aconteceu ali com eles, perderam a casa, perderam a liberdade, perderam tudo. Mas eles se mantiveram fiel. Muitas das vezes, não é que Deus está distante de nós, mas é nós que estamos distante dele. Em que sentido? Porque nós afastamos quando nós pecamos. Deus em nenhum momento se afastou do povo. Eles se afastaram de Deus através dos seus atos de pecado. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, o banquete do rei pode ser as propostas de atalho no trabalho. Olha, isso aqui não tem ninguém vendo. Se você fizer isso aqui, vai se dar bem. Ó, se você fizer isso aqui, vai ganhar uma promoção no trabalho. Ó, faz isso aqui, ó, leva isso aqui para casa, poxa. A empresa é rica. A empresa não tem nada a perder, poxa. Isso aí é bobeira. Os banquetes, a facilidade, as coisas que vai ser bom pra gente. Quem não quer comer do bom e do melhor? Quem não quer? Você vai levar um sustento melhor pra sua casa. Pô, teus filhos merecem. Pô, tua esposa merece isso. Você merece, pô, você trabalha pra caramba. O mundo todo é sempre fazendo isso. É você. Querendo exaltar o homem. A desonestidade na escola, na faculdade. Olha, se você colar, você vai se dar bem, você não vai ser reprovado. Mas isso não é justo. Isso não é o correto. Conteúdo impróprio. Muitas das vezes você tem acessado coisas que não é para você acessar. Tem perdido tempo com coisas que não era para perder. Mas é o quê? São as propostas, são esse banquete que o mundo te oferece dia após dia. Tem um louvor que a gente até canta bastante aqui. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações. Todo dia a proposta vem. Mas eu escolho Deus. Nós devemos escolher Cristo todos os dias. A proposta vai vir, meus irmãos. Não é porque você é cristão, não é porque você é cristã que... não, com o diabo ele vai olhar para você, não, com esse aqui eu não vou mexer não, porque ele está no caminho. Muito pelo contrário. Ele quer mais a gente o que? Afastado dos caminhos do Senhor, porque ele sabe que se a gente se afastar do Senhor, é a brecha perfeita que ele consegue para nos afastar de Deus, para nos afastar da nossa salvação, do nosso foco, do nosso objetivo. No sábado agora nós estivemos evangelizando aqui no bairro. Eu fiquei muito feliz porque quem esteve lá sabe o privilégio que foi. Muita coisa boa aconteceu nesse evangelismo, não foi, Júlio? Misael também estava lá. Mas ao mesmo tempo, né, o tio Hugo também estava lá. Que bênção! A gente foi evangelizar, né, falar da palavra de Deus, e nós saímos mais maravilhados ainda. A gente foi pregar e ouvimos a pregação. Mas ao mesmo tempo, muita coisa me entristeceu. A olhar muitos jovens viciados, a olhar pessoas presas, aprisionadas,
no mundo das drogas, na boca de fumo. Teve um jovem que chamou muita atenção, ele falou com o tio Hugo que, não, eu sou escravo disso aqui. Ele estava falando que ele era viciado, e ele falou, não, eu sou escravo disso aqui. Isso é muito triste, meus irmãos. Nós estamos aqui, mas enquanto nós estamos aqui, tem muitas pessoas lá fora precisando de ajuda, muitas pessoas lá fora precisando de Jesus. E nós, como cristão, será que nós temos levado esse amor de Cristo? Será que nós temos feito o nosso papel? Assim como Daniel, não precisamos viver isolado do mundo. Ele não estava isolado, trancafiado. Daniel, ele estava na Babilônia, no lugar de mais alto poder. Ele estava dentro do palácio. Muitos reconheciam porque ele estava sempre próximo ao rei. Ele era uma pessoa próxima do rei. Então ele não estava isolado. Mas precisamos ser intencionais em nossa consagração para que o mundo não nos venha nos amoldar. Na própria palavra do Senhor vai dizer o quê? Não nos amoldeis aos padrões desse mundo, mas transformai-o pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o mundo ele vai sempre nos oferecer um banquete. Mas nós devemos lembrar quem nós somos. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. Para concluir, meus irmãos, em Apocalipse 18, versículo 4, vai dizer assim: sai dela, povo meu, a Babilônia é um sistema que tenta nos anestesiar. A Babilônia oferece luxos imediatos, mas o seu destino é a ruína. Mas a Bíblia vai dizer sobre a Nova Jerusalém: é a nossa casa eterna. Aquela Jerusalém foi destruída, mas existe uma promessa da nova terra, da nova Jerusalém. Essa sim é a nossa casa. É melhor, meus irmãos, vivermos uma vida de propósito com Deus, de como Deus quer, mesmo que seja uma vida mais simples, do que se fartar no banquete do mundo que satisfaz o ego, mas nos cobra o preço da morte amanhã, pois o salário do pecado é a morte. Não venda a sua essência, tenha a sua identidade blindada e seja fiel até o fim. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Então que nós venhamos estar atentos, assim como Daniel e seus amigos estiveram. Não aceitando, não se curvando diante de imagens, não se curvando diante da opressão do mundo, não se curvando diante da opressão do rei Nabucodonosor, mas se curvando diante de Deus. Ele orava, mas esse é apenas o capítulo 1, mas se a gente for lendo os demais capítulos, é uma história bem conhecida, nós vamos ver que Daniel, ele orava. Foi feita uma cilada para ele, para que ele não pudesse mais orar, mas ele não se importou. Olha, eu aceito até mudar o nome, aceito até estar aqui, mas eu não aceito negar a minha essência, não aceito negar quem eu sou. Que tenhamos fé, que tenhamos coragem para mostrar quem nós somos a esse mundo. Nós somos separados, nós somos filhos escolhidos e amados por Deus. Amém? Agradeço a oportunidade.